Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar fundo aqui nos documentos, nas fontes que recebemos sobre um evento, bem intenso e definidor da história da América do Sul, a Guerra do Paraguai. A ideia é ir além do básico, sabe? Tentar entender os pontos cruciais mesmo. Por que começou, quais foram os momentos-chave e, claro, as consequências que, duram até hoje. Ok? Vamos lá. Exatamente. As fontes que a gente tem aqui, elas pintam um quadro bem rico, né? Embora às vezes com visões diferentes das dinâmicas políticas, econômicas, territoriais lá do século XIX que levaram a essa guerra. Vamos tentar entender essas nuances. Uma coisa que salta aos olhos em várias fontes é que não foi um motivo simples, né? Tinha toda uma teia de interesses ali na Bacia Platina, aquela região super estratégica, né? Para os rios, para o comércio. Sem dúvida. Era um momento, assim, de formação dos estados nacionais. Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, todo mundo buscando se consolidar, buscando influência, controle das rotas comerciais. Essa tensão era constante, sabe? Entendi. As fontes descrevem esse cenário de disputa política, econômica. Era tipo assim, um barril de pólvora mesmo. O Paraguai do Solano Lopes, especificamente, queria um papel maior na região, né? E isso batia de frente com os interesses do Brasil e da Argentina. E essa faísca, as fontes mencionam muito uma crise diplomática que escalou bem rápido. A história do navio brasileiro, o Marquês de Olinda, parece que está ligado a algo maior, né? Tá sim, com certeza. O aprisionamento do navio lá em novembro de 1864 foi, na verdade, uma resposta do Paraguai à intervenção militar do Brasil no Uruguai. Isso é um ponto chave que as fontes ressaltam. Ah, intervenção no Uruguai. O Brasil apoiava um lado, os colorados, contra o outro, os blancos, que eram justamente aliados do Solano Lopes. Então, o Lopes viu aquilo como uma ameaça direta, sabe? Ao equilíbrio ali da região e aos interesses dele. Faz sentido. Aí, logo depois, em dezembro de 1864, veio a invasão paraguaia de Mato Grosso. Pronto. A crise virou guerra aberta. Essa invasão de Mato Grosso, então, foi o ponto sem volta, pelo que as fontes indicam. Aí a diplomacia já era, né? E tudo mudou de novo com a formação da Tríplice Aliança. Sim, a aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai, que foi formalizada em maio de 1865. Isso reverteu completamente o cenário. O Paraguai tinha começado na ofensiva, mas aí... Aí os aliados passaram a atacar. Exato. E o que as fontes mostram, e é bem trágico, é a escala da violência. A Batalha de Tuiuti, por exemplo. Nossa, Tuiuti. É descrita como a maior batalha campal da América do Sul. Um verdadeiro banho de sangue. Dá uma ideia da intensidade do conflito, né? Com certeza. E a guerra se arrastou por muito tempo. A queda da fortaleza de Humaitá, em 1868, aparece como um momento decisivo nas fontes. Uma vitória estratégica importante para os aliados. Para o Brasil, principalmente. Mas mesmo depois disso e da ocupação da capital, Assunção, a guerra não acabou ali. Não, não acabou. Depois da queda e do saque de Assunção, em 1869, as fontes mostram que a guerra entrou numa outra fase. Virou quase uma caçada mesmo ao Solano Lopes e o que sobrou do exército dele pelo interior do Paraguai. Uma fase de guerrilha, então. Isso, de guerrilha e perseguição. Bem desgastante, prolongou o sofrimento. E o fim, quando finalmente chegou, foi dramático. Muito. A Batalha de Cerro Corá, em março de 1870. Ali selou o fim da guerra. As fontes relatam a morte do Lopes em combate, né, contra as tropas brasileiras. Ele se recusou a render. Foi o fim formal do conflito. É nessa hora que a gente sente o peso da história lendo as fontes, né? As consequências, principalmente para o Paraguai, foram brutais. Devastadoras é a palavra certa. O Paraguai saiu arrasado, infraestrutura destruída, uma perda de população, assim, catastrófica. Algumas fontes que a gente analisou chegam a falar que talvez mais da metade da população morreu. Um impacto gigantesco nos homens adultos, principalmente. Metade da população? Nossa. E ainda perdeu territórios importantes, né, para o Brasil e para a Argentina. E ficou ocupado por tropas brasileiras até 1876.
um período longo de tutela, né? E para os vencedores, as fontes também mostram que não foi fácil para eles. Não mesmo. Para o Brasil, o custo humano foi altíssimo, estima-se uns 50 mil mortos. E o financeiro, nossa, disparou a dívida externa. Mas, por outro lado, uma análise aponta que o exército saiu fortalecido internamente como ator político. Interessante isso. Já a Argentina e o Uruguai conseguiram consolidar seus territórios, seu poder interno. E tem um detalhe curioso que algumas fontes trazem sobre a Inglaterra. Ah, sim. Embora neutra na guerra, ela lucrou bastante, sabe, financiando os dois lados e depois a reconstrução. Acabou ampliando a influência econômica dela na região. Então, juntando tudo isso que as fontes nos mostram, temos uma guerra extremamente complexa, né? Que nasceu ali das disputas por poder, por influência na Bacia Platina, e que acabou redesenhando o mapa político e deixando marcas profundas, especialmente no Paraguai. Uma tragédia regional mesmo. Exato. E isso, acho, nos deixa com uma questão importante para pensar, algo que as diferentes leituras das fontes até sugerem. Como será que as narrativas sobre essa guerra, que muitas vezes são carregadas de nacionalismo, de revisões, como elas ainda moldam a memória e as relações entre esses países hoje em dia? É um ponto crucial para a gente continuar refletindo. Agradecemos a quem nos acompanhou nesta exploração focada nas fontes sobre a Guerra do Paraguai.